O presidente Lula lançou um vídeo para tentar se explicar sobre o que está acontecendo no aumento do preço dos alimentos. E sim, aumentar preço de alimento é aquilo que mais afeta a camada mais pobre. E nesse vídeo, interessante e até meio patético, ele tenta fazer a explicação clássica da esquerda, que é tentar culpar os empreendedores e tirar o governo da responsabilidade. Dá uma olhada que eu vou dividir esse vídeo em 4 pedaços, explicando cada um deles para você entender corretamente, beleza? Vamos lá para o primeiro. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. Primeiro, a subida do dólar contribui para aumentar o preço da carne, contribui para aumentar o preço da soja, contribui para aumentar o preço do milho e de outros produtos que nós exportamos. Pois é, galera, a primeira coisa que ele faz aqui é assumir que, de fato, o pobre come dólar. Vocês viram aí diversas lideranças da esquerda, influenciador, falando, não, peraí, pobre não come o dólar, deixa o dólar subir. E aqui ele assume que não, de fato, preços de alimentos são cotados em dólar. Por quê? Porque todo mundo no mundo inteiro pode comprar esses alimentos. Portanto, você coloca ele numa moeda internacional. E aqui vai ser interessante para você entender que não é o aumento do preço que está causando esse problema, mas sim a desvalorização do real. Dá uma olhada nessa segunda etapa, nesse segundo trecho que eu vou explicar para você. Vamos lá. Mas também nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então, ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você. É o trabalhador, é aquele que vai no supermercado comprar comida. Pois é, pessoal, aqui foi interessante. A primeira etapa ele fala de um problema de fogo, um problema de enchente, que isso afetaria o preço. Isso é verdade. Quando você tem algum problema de produção agrícola, isso impacta sim o preço, em dólar. Ou seja, se o Brasil tivesse tendo esse problema e o mundo inteiro tivesse tendo esse problema, obviamente, no mundo inteiro, esses alimentos estariam ficando mais caros, né? A gente vê muito isso com o dólar. Quando você vê lá a OPEP ou então o Oriente Médio aumentando o preço do dólar, aumenta para todo mundo. A questão é que os preços dos alimentos não estão sendo um problema nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e em vários lugares. Para eles, o alimento está no mesmo preço. O que está acontecendo é que a moeda real, a nossa moeda, o real, está se desvalorizando. Portanto, você precisa de mais moedas para comprar a mesma coisa. Aí, na segunda etapa, ele coloca a culpa no empreendedor. Ah, o problema é que os atacadistas, os supermercados estão aproveitando para aumentar o preço. De novo, não teve aumento de preço. A gente está tendo uma desvalorização da nossa moeda. Portanto, você precisa de mais moeda para comprar a mesma coisa. Isso pode parecer uma coisa muito esquisita de se perceber, mas é um fato. Você consegue perceber pelo dólar. Os alimentos continuam o mesmo preço. Só que como o dólar continua com a cotação dele estável, mas a cotação do real está caindo, a gente está se desvalorizando, naturalmente você percebe aquilo como um aumento de preço. Mas na verdade é porque nós estamos tão desvalorizados que a gente precisa de mais moedas para comprar a mesma coisa. E por último, ele fala aquilo que a gente já sabe que é um equívoco, né? Ah, estão aumentando um preço que vai gerar inflação. Isso é equivocado. Não é o aumento de preço que gera inflação. Quando o governo Lula entrou e começou a torrar dinheiro, gastar e começou a imprimir dinheiro para pagar suas despesas, o que ele fez foi inflar a base monetária. Ele colocou muita moeda nova sem que a gente tivesse produção para isso. E aí você acaba gerando esse tipo de coisa. Um aumento da demanda, porque as pessoas passam a ter muito dinheiro. Então, no primeiro momento, a gente viu o PIB subir. E o segundo momento, como eu explico isso há 2 anos, sempre é, e agora está sendo, a chegada da inflação. Agora, o nosso dinheiro perde valor. Portanto, você precisa de mais dinheiro. Então, inflação não é aumento de preço. É perda do valor da sua própria moeda. Vamos para o terceiro vídeo aqui. Vamos fazer muitas reuniões com atacadistas, com donos de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata de acordo com o seu poder de compra. É isso que nós estamos trabalhando muito.
e vamos fazer quantas reuniões for necessárias para tomar todas as decisões. Pois é, aqui ele faz de novo outro equívoco. Ele está dizendo que ele vai fazer um acordo para que esses preços sejam reduzidos lá pelos atacadistas, pelo supermercado, o governo vai agir para isso. Não, o governo construiu essa situação. Se você que me acompanha, e se não me acompanha, passa a me seguir, olhar os meus vídeos de 2 anos atrás, quando estava todo mundo da esquerda comemorando, não, tá vendo, o Brasil está crescendo, olha o PIB, não sei o quê. E eu falando, a gente está crescendo porque a gente está gastando muito dinheiro. Naquele momento eu apanhava aqui no canal, né? Oh, olha só, não entende nada. Vários economistas de esquerda, tá vendo? Olha só, o Lula tá correto. Eu falei, esse é um movimento. O primeiro movimento é essa sensação de dublê de rico. Você acha que você tá rico? Não, tô rico, tá vendo? O governo Lula tá arrebentando. Só que ele estava inflando a base monetária. Agora a gente simplesmente está colhendo o que a gente plantou. Então não adianta ele falar com o atacadista, não adianta ele pedir por favor, porque não se trata de aumento de preço. Se trata do fato que a moeda real ela se desvalorizou. Hoje a sua nota de real ela vale menos. Portanto, para comprar a mesma coisa, você precisa de mais moeda. Mas espera aí, Viegas, eu não tive um aumento de salário. Pois é, esse é o problema da inflação. A gente está vendo, por exemplo, apartamentos se valorizarem. Ai, nossa, o investimento imobiliário está se valorizando. Não. É que a nossa moeda está desvalorizando, então você precisa de mais moeda para comprar um apartamento. Portanto, o cara que é rico, o cara que tem grana, ele está vendo o imóvel dele, o patrimônio dele se manter estável. Quem tem grana e comprou IPCA, lembra essa correria, comprar IPCA mais, IPCA não sei o quê, todo mundo colocando o seu dinheiro para se proteger da inflação? As pessoas estão tendo uma rentabilidade boa, que nada mais é do que segurando o seu patrimônio ao passo que a moeda está se desvalorizando. Só que o pobre, ele não consegue fazer isso, porque ele não tem casa própria, porque o pobre não tem patrimônio, não tem dinheiro, não tem ativo que o proteja. Por isso, sim, ele é o cara que mais sofre. Mas agora vamos para o final, que esse aqui é até triste de dar uma olhada, de você escutar. Olha só esse vídeo. E eu não podia começar fazendo essa discussão se eu não viesse aqui na minha horta e fazer com que essa horta seja mais produtiva, consiga produzir mais qualidade, mais quantidade, para que a gente possa não só comer, mas dar para os funcionários que trabalham aqui. Pois é, galera, esse final para mim é o pior, sabe por quê? Porque ele demonstra exatamente o que é um governo. Ou seja, ele falou do problema, ele disse que o problema está acontecendo e ele não tem nada a ver com isso. Só que eu falo isso há muito tempo, eu disse que essa situação ia acontecer e ela está acontecendo. Ou seja, o governo criou essa situação. E agora ele vem, ele diz que a culpa é do atacadista, do supermercado, são das pessoas que estão aumentando o preço. Isso é uma idiotice, né? Só que agora nesse final você vê o quê? Ele olha aqui, aí você olha em volta e está numa horta maravilhosa, uma horta orgânica, né? E ele vai comer o que ele quiser, tomate, ele vai comer lá o que ele tiver afim. Ele, os funcionários, os amigos, todo mundo ali que está na corte não vai sentir a inflação. A inflação vai ser sentida pelos idiotas que vivem num país que acredita que você consegue, com medidas completamente populistas e eleitoreiras, resolver problemas complexos de economia. Isso que o Lula fez é muito fácil de acertar. Eu não sou um economista excepcional porque eu acertei simplesmente 100% do que aconteceu. Eu vou explicar para você no próximo vídeo, que é um vídeo clássico, e quem está dizendo nesse vídeo é o Roberto Campos. Lembro desse nome, né? É Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto. Dá uma olhada no que ele explica sobre o que é inflação e por que o Brasil é essa porcaria. Porque o Brasil inverteu a lógica. Ele conseguiu convencer a população que o problema da inflação é do empresário, do malvadão, né? Não tem nada a ver com o governo. Então eu encerro o meu vídeo pedindo o seu like, pedindo que você comente aqui se você gostou ou se você entendeu o vídeo. Não deixe de seguir o canal. Agora vamos escutar a voz de um cara que falou isso, olha, há décadas atrás e até hoje a gente não aprendeu. Vejo você no próximo vídeo. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O Cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é.
Alta de preço é o resultado. Inflação é a expansão monetária. Vocês veem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preços. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança da definição cria uma cultura anti-empresarial.